Eu recebo muito a pergunta, como que é o sul da Itália, Verinha? Qual que é a diferença? Como é que não é? E já que a gente está aqui, gente, fazendo essa série sobre a Sicília, eu acho que super vale a pena falar para vocês de como que é o sul da Itália, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando para vocês a diferença de centro, norte, sul e por aí vai. Mas hoje vamos falar um pouquinho do sul da Itália, por que ele é tão marcado assim, tá? Lembrando, gente, que nada é genérico, no sentido, nada pode ser generalizado. Se eu falo para vocês que todo brasileiro come arroz com feijão, vai ter aquele brasileiro que não come, certo? Então, nada é generalizado, não precisa ficar lá catando piolho na cabeça de ovo, certo? E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos começar esse vídeo. E as regiões do sul da Itália são Calábria, Campânia, Puglia, Sicília, entre outras, não me lembro agora, depois vou escrever aqui, ó, todas para vocês, mas essas aqui são as regiões consideradas sul da Itália. E claro, gente, elas possuem coisas em comum, tá? Mesmo que outras regiões façam parte do sul da Itália, quando se fala de sul, o pessoal pensa logo em Campania, Sicília, Puglia, Calábria, é como se fosse concentrado ali, mesmo que outras regiões já façam parte, certo? E uma diferença marcante entre outras regiões, né, uma coisa que, digamos assim, tem muito peso no sul da Itália, gente, é que normalmente as pessoas do sul da Itália têm a cabeça mais fechada. Precisa levar em consideração que o sul da Itália é como se ele não tivesse sido contaminado, tá? É como se fosse realmente a Itália no seu mais puro jeitinho de ser. Sabe, aquela Itália barulhenta, aquela Itália cheia de gente que fala alto, que fala dialeto ainda, certo? É aquela Itália, gente, cheia de comida. Então, normalmente, onde, digamos assim, a globalização não chegou, as multiculturas não chegaram, tá? Não é que não chegaram, não foram assim tão bem aceitas, normalmente a cabecinha do pessoal ficou mais fechada. Então, gente, no sul da Itália é muito comum encontrar essa limitação, tá? Para expor ideias, para expor o novo, para viver o novo, porque lá realmente o pessoal tem a cabeça um pouquinho mais fechada. Não só as pessoas mais velhas, mas também muitos jovens possuem aí uma cabecinha muito mais fechada, que não aceita o novo, porque infelizmente isso aí, ó, faz parte do sul. São todos, quer dizer que todo mundo lá é homem da caverna? Claro que não, né, gente? Mas essa coisinha aí de realmente viver o velho é uma coisa que acontece muito no sul da Itália. Outra coisa muito comum que você vai ver quando você vir aqui para a Itália sobre essa questão de sul é que existe uma rixa, tá? Entre sul e norte Itália. A verdade é que não existe uma rixa do sul com o norte, mas o contrário, do norte com o sul. Por quê? Enquanto eu falo para vocês, né, que, digamos assim, a verdadeira Itália ainda está lá no sul porque não foi contaminada, o pessoal do norte, que, digamos assim, é mais educado, é mais, digamos assim, civil, é mais, digamos assim, organizado, tem vergonha, digamos assim, do sul da Itália. É um pouco comparado com o que a gente tem, por exemplo, no Brasil. Sabe quando muitas vezes algumas pessoas do sul, sudeste do Brasil têm um pouquinho de preconceito com o norte do Brasil, sabe? Com o nordeste do Brasil. Porque eles falam, no nordeste o pessoal ainda é muito simples, o pessoal é muito isso, o pessoal é muito aquilo, ainda dá muito valor à cultura, dá muito valor ao regionalismo, dá muito valor a isso é besteira, isso não é Brasil, isso não sei o que, isso aí é errado. Enfim, essa besteira que acontece, tá? No Brasil acontece aqui também, com a diferença que o pessoal do norte da Itália realmente, gente, cospe em cima do pessoal do sul da Itália, falando que eles realmente são a vergonha da Itália, enfim, é uma situaçãozinha um pouquinho chata aí. Acontece sempre, Vera? Claro que não, viu, gente? Isso daí é sempre aquela pequena parte da população, tá? Ignorante, que faz esse tipo de rixa boba, como no Brasil, não são todas as pessoas, tem aquela mínima parte besta, né, que faz esse tipo de coisa, esse tipo, digamos assim, eu não sei nem se pode ser considerado xenofobia, sim, essa, digamos, xenofobia com quem não faz parte da mesma região que eles, porque eles acham que são inferiores. Então acontece muito essa coisa aí, gente, de norte Itália, sul da Itália, porque eles realmente consideram as pessoas do sul da Itália desordenadas, simples demais, sei lá, barulhentos demais, enfim.
e acontece muito essa rixa aí entre Brasil, entre sul e norte da Itália. Enquanto isso, eu quero que você conte aqui pra mim de qual região do Brasil você é, tá? Vera, eu sou de Minas, Vera, eu sou da Bahia, Vera, eu sou do Rio Grande do Sul, Vera, eu sou não sei onde. Conta aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz de saber de onde você é e já aproveita que você vai me comentar o estado, porque eu preciso saber, vocês não precisam saber porque eu preciso saber, mas eu preciso saber de que estado vocês são e aproveita e já dá um like nesse vídeo e já se inscreve no canal, certo? Deixa aqui embaixo, por favor, que eu quero muito saber de onde vocês são. Se der, coloca a cidade também, certo? E como eu disse pra vocês, que, digamos assim, a Itália do Sul, né, ainda é muito barulhenta, ainda é muito italiana raiz, tá? Ainda é muito valor à comida, ela também, gente, é muito apegada às tradições. Agora, a gente tem uma coisa muito positiva em toda a Itália, tá? Que é que ainda existem grandes tradições maravilhosas, tá? Antigas, velhinhas. Mas no sul da Itália isso é muito, muito, muito mais presente. Exemplo besta, bobão assim mesmo, gente. Se você for no sul da Itália, qualquer que seja a região do sul da Itália, é muito comum que você encontre, por exemplo, uma senhora que esteja fazendo pasta fresca, mesmo que seja uma cidade grande do sul da Itália, tá? Você encontra facilmente uma pessoa que esteja fazendo pasta fresca à mão, tá? Isso aí parece bobeira, mas se você for para o norte da Itália, em uma cidade grande, talvez você não encontre isso com tanta facilidade, certo? Vera, mas eu fui numa cidadezinha pequena no norte da Itália e eles fazem. Sim, gente, não falo de cidade pequena, eu falo de cidade grande. Quando a gente está lá correndo para lá e para cá para trabalhar, para fazer as coisas, no sul da Itália, tendo aquela vida um pouquinho mais tranquila, ainda acontece de dar valor a essas pequenas coisinhas aqui e a essas pequenas tradições, tá? Então o pessoal lá realmente ainda cura muito essa parte genuína e, digamos assim, velha, né? Que é as tradições italianas, aquelas bem velhinhas mesmo, e eles são realmente muito, muito, muito apegados. Claro que também acontece no norte, mas no sul da Itália é uma coisa muito mais comum. E outra coisa bem marcada do sul da Itália, gente, é que o custo de vida é inferior ao norte da Itália. E por que isso, pessoal? Porque, gente, normalmente e infelizmente no sul da Itália tem menos emprego, certo? Como eu disse para vocês que são aí regiões que ainda não sofreram tantas, digamos assim, globalização, multiculturalismo, não foi tanto contaminada aí por grandes empresas e coisas várias, mesmo que existam, tá? É claro que existe, não tô falando que, né, no sul da Itália é tudo mato e macaco não, tá, gente? Não é isso. Mas normalmente o pessoal vai para mais o norte da Itália para poder trabalhar, inclusive quem está no centro da Itália. Por exemplo, Roma, muita gente vaza de Roma para poder ir para Milão, por exemplo, para poder ir para Torino, por exemplo, para poder ir para Toscana, porque lá normalmente tem mais emprego e mesmo que o custo de vida seja maior, você consegue trabalhar com mais facilidade. E no sul da Itália, gente, o custo de vida é menor, mas o emprego também é uma coisa que você encontra assim, bem menos, tá? Então tem essa coisinha aí bem grande, realmente, gente, um penhasco, tá? Vou fazer pra vocês realmente um vídeo bem detalhado sobre custo de vida, vou fazer na Sicília, tá? Pra vocês terem uma noção, mas já pra vocês colocarem em consideração aí como que é tão grande, assim, como que é grande, né? Essa diferença aí entre sul e norte Itália e sul da Itália, quando a gente fala de custo de vida, certo? Então tem esse, digamos assim, gente, essa montanha, tá, de diferença. Uma coisa muito gostosa também do sul da Itália é que normalmente o valor da família lá é muito presente. Sabe aquele valor da família italiano que a gente via nos filmes, sabe? Aquela coisa exagerada, aqueles beijos exagerados, aquela coisa de família junto, né? Aquela coisa realmente de a família. Esse tipo de coisa, gente, acontece muito lá. É claro que todos os italianos, eles têm um valor muito grande de família, de amizade e coisas mais. Só que no sul da Itália o pessoal é realmente muito mais carinhoso, muito mais apegado, muito mais chamegoso, sabe? E muito mais receptivo, como eu já disse pra vocês. Pois é, gente, no sul da Itália é muito mais comum você ter uma, digamos assim, uma sensação de estar no Brasil. Pois é, eu na universidade, por exemplo, eu fiz amizades só com pessoas do sul da Itália, para vocês terem uma noção, sabe?
não consegui ter amizades com pessoas do norte da Itália no começo. Agora eu tenho amizade com todo mundo, mas no começo eu não conseguia ter amizade com pessoas do norte da Itália. E era engraçado que as minhas amigas que são da Sicília, da Calábria, enfim, elas também não conseguiam ter amizades com pessoas do sul, do norte da Itália, mas só com pessoas do sul da Itália e comigo que sou brasileira, sabe? Porque a gente realmente se encontrou no sorriso, no abraço, no jeito de ser, sabe? Então a gente realmente acabou encontrando, digamos assim, esse coração quentinho que acontece súbito. Em vez com pessoas, por exemplo, do norte da Itália, esse contato talvez de carinho exagerado, né, que é uma questão realmente quase de exagero, acontece um pouquinho mais lentamente. Não que as pessoas do sul da Itália não sejam carinhosas, é que talvez exista um pouquinho mais de destaque, existe um pouquinho mais, digamos assim, de formalidade antes de você realmente, digamos assim, criar laços, tá? Então, gente, essa daqui mais ou menos é um pequeno resumo, tá? Esse daqui é um pequeno resumo de como que é visto o sul da Itália, de como que é considerado o sul da Itália aqui na Itália, para vocês terem uma noção. Claro que isso aqui, gente, não é falando mal do norte da Itália, claro que não. Vocês me perguntam sempre, Vera, como que é o sul da Itália? Por que o pessoal fala tanto sul da Itália, norte da Itália? Por que tem essa coisa? E eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre isso, certo? E lembrando sempre o que eu disse para vocês lá no começo do vídeo, gente, se eu falo para vocês que todo brasileiro come arroz e feijão e tem lá uns brasileiros que não comem, tá tudo bem, porque nada é generalizado. Pode ser que exista uma pessoa do sul da Itália que odeia macarrão, odeia a família e odeia tudo, e que tenha lá uma pessoa do norte que ela realmente recebe bem, abraça todo mundo, é tranquila, grita, faz barulho. Pode ser, claro que sim. Mas isso aqui, gente, é falando realmente um genericão, para vocês entenderem mais ou menos como é que é o sul da Itália. Então é isso, pessoal, espero tanto que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá um like, não esquece de contar para mim qual região brasileira é a tua, tá? Em qual região você mora. Como você já sabe, eu sou de Minas Gerais, né? Então eu quero muito que vocês coloquem aqui embaixo, Verinha, eu sou de não sei onde, Verinha, eu sou de São Paulo, Verinha, eu sou do Rio, enfim. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler todos os comentários de vocês e de saber exatamente de onde vocês são. Então é isso, pessoal, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!